pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que você já tenha provado essa sensação. E antes de entrarmos no tema, é sempre importante pontuar, nós não somos super-heróis. Não adianta você achar que você pode todas as coisas, porque somente nele você pode todas as coisas. Nas nossas forças, nas nossas habilidades humanas limitadas, nós não podemos. Nele sim, nós podemos todas as coisas. Então eu posso afirmar para vocês que os verdadeiros heróis não têm capa para se esconder atrás delas. Os verdadeiros heróis não usam máscaras. Os verdadeiros heróis não possuem armaduras. Os heróis da fé sangraram, choraram, sofreram, e Jesus é o nosso modelo, né? O grande herói que nós temos que contemplar como horizonte, como modelo, como referência. Jesus chorou, Jesus suportou os cravos, Jesus nos deixou uma herança de ensinamento extraordinária, maravilhosa, que traz vida a nossas vidas, né? E o verdadeiro herói admite que às vezes precisa de ajuda para carregar a cruz. Vamos falar hoje sobre ferrolhos da morte. E eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo, inclusive quem vos fala, já chegou a contemplar a morte como solução para a vida. Talvez para alívio de um sofrimento extremo, talvez por não contemplar mais horizontes na vida, talvez por uma baixa estima, talvez por um momento de depressão, de fraqueza, ou simplesmente para interromper aquela dor, né? Quero lembrá-los que existem tempestades que te levam a praias que você jamais chegaria se não passasse por elas. Eu já falei isso num vídeo anterior, eu vou apenas reforçar. Dia 1º de novembro de 1775, Lisboa foi assolada por um grande terremoto, bem no dia de Todos os Santos. Todos estavam nas capelas, nas catedrais. Um grande terremoto vem, matou muita gente. Logo em seguida vem um tsunami. E aí vem aquela célebre pergunta: Deus, por quê? Só que isso gerou uma onda de amor, de solidariedade, como nunca houve precedentes na história naquela região. Então existem situações que Deus permite que aconteça para que você acorde, para que você desperte. Às vezes a sua vida, né, como a minha, às vezes passa por chacoalhões para que você dê valor às coisas que você tem. Porque a gente só dá valor ao que tem quando perde o que não tem, né? Quando perde o que tem. Para talvez você olhar melhor para Deus, para você buscar mais a Deus, para fortalecer a sua fé. Nós temos que aprender, e isso é um exercício diário na minha vida, a descansar em Deus, depositar aos pés da cruz os nossos medos, as nossas aflições, as nossas limitações e confiar nele, que ele tem propósito para todas as coisas, né? Tudo há propósito. Então, nós vamos hoje falar sobre esses ferrolhos do inferno. Sabe que a dor, ela une as pessoas. E a dor, ela revela, por mais paradoxal que seja, Daniel, estou sentindo muita dor, desejo a morte. Eu sei, eu te entendo, né? Mas a dor, ela revela caráter. A dor, ela tira força de você da onde você não tem. Digo fraco, eu sou forte. A dor vai mostrar para você quem são os amigos de verdade, porque amigos de pizza, de churrasco, tá aos montes ao seu redor. E na hora da dor? E na hora que você não tiver nada a oferecer, senão apenas as suas lágrimas? Quem vai estar chorando ao seu lado, né? A dor muitas vezes nos aproxima de Deus. Às vezes nós precisamos desse terremoto, desse chacoalhão, né? Sabe que os países que convivem com guerras, com conflitos, eles são muito solidários, né? Convivem com cataclismos, com terremotos, com tsunamis. As pessoas são solidárias, eles se ajudam, né? Nós tivemos uma centelha desse probleminha aqui no Brasil com a greve dos caminhoneiros. Já tinha gente se matando no posto de gasolina por gasolina, já tinha pessoas vendendo com 300% de aumento os itens básicos de consumo, aumentou o preço da banana. Quer dizer, aquilo que a gente dizia popularmente, isso é preço de banana, banana valia ouro. De repente estão te matando por causa de água. Agora, os países que estão acostumados a conflitos são mais solidários. A dor une, por mais paradoxal que seja, né? Tudo há propósito, e tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo, né? Você já viu, por exemplo, um judeu pobre? Os judeus vieram para cá na guerra, perseguidos, mas eles se ajudam, porque sofreram dor. Já viu algum japonês mendigo? Eles vieram para cá na guerra, a dor une, né? Nós temos que aprender essa união. Salmo 23, conhecido de todos nós. Ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Então, se o Senhor é o teu pastor, veja bem, antes dele ser o Senhor, ele tem que ser, antes dele ser o pastor, perdão, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, né? Águas tranquilas, a paz no meio do turbilhão. Restaura-me o vigor, as forças, a hora que você acha que não dá mais. Deus sempre diz, dá um passo, você consegue, né? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por teu amor no teu nome. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte. Trevas, morte, nós vamos passar por isso. Há momentos da vida que são tão aflitivos que você fala, Senhor, chega, me tira daqui, me leva para a tua glória, né? Que a dor é muito grande, eu sei disso, eu sei do que eu estou falando, eu passo por muitos problemas também, né? Ainda que eu ande por trevas e morte, por escuridão, por não contemplar horizontes, não temerei mal algum, porque eu descanso no Senhor, né? E tudo a propósito, pois tu estará comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara o que é? A vara é disciplina. Às vezes Deus precisa nos disciplinar para que você dê valor ao que você tem e não reclame o que você não tem. A gente reclama tanto da vida, de repente Deus tira a sua saúde. E aí? O que adiantou o dinheiro? O que adiantou a prosperidade? O que adiantou você gastar tanto dinheiro, tanto tempo juntando e acumulando tesouros na terra se você vai para o céu? De repente, a morte te alcança e ela te abraça e te leva. Nós não sabemos. Então vamos fazer da nossa vida uma celebração. Vamos dar o melhor. Você quer fácil? Não é fácil. E nesse vídeo eu espero poder corroborar para o fortalecimento da sua fé, assim como Deus tem fortalecido a minha, que Ele possa, na sua infinita graça e misericórdia, fortalecer também a sua. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha só, galardão, né? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, não de vez em quando. A bondade e a fidelidade estão com você em todos os momentos, ainda que seja no vale da sombra e da morte. Ainda que você não contemple saída desse beco, ainda que você olhe e não veja o horizonte, está nas trevas, da sombra e da morte. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23, de 1 a 6. Você já pensou, já parou para pensar, se o céu é bom, se o céu é perfeito, e muitos anelam acabar com a vida para ir para o céu, por que que nós temos medo da morte? Muitas vezes eu perguntei isso em seminários, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer agora e ir para a glória? Não, agora não. Então, quer dizer, não é uma coisa paradoxal? Por que nós fazemos planos para a vida? Por que que nós perseguimos os nossos sonhos? Por que que nós desejamos tantas coisas, né? Queremos ascensão profissional, queremos reconhecimento, queremos posições. Por que então que nós lutamos tanto pela vida e na vida? Se nós sabemos que a vida é efêmera, passageira, temporal, então qual é o propósito, afinal, da sua existência? Por que que você está aqui? Por que que eu estou aqui? Por que que você está me ouvindo agora? Qual o propósito da nossa existência aqui? Vamos entender, né? Existem pessoas que anelam e desejam a morte, né? Por de repente não achar mais prazer na vida, na existência, por um momento de depressão, por uma doença. Lembrando, o cérebro é um órgão, ele fica doente, como o seu estômago fica doente, como o coração fica doente, como os olhos ficam doentes, é um órgão. Então ele pode ter descompensações bioquímicas e pode levar você à depressão, à esquizofrenia, à síndrome do pânico, a neuroses, é uma doença. E essas doenças são tratadas, tá bom? Então busca tratamento, isso sempre a gente sinaliza, tá bom? É claro, é importante o apoio familiar, é importante o suporte de oração, mas é fundamental o acompanhamento médico e muitas vezes apoio terapêutico e medicamentoso também, tá bom? Então, muitas pessoas estão fora esse grupo que está em depressão, que está doente, que muitas vezes busca a morte, se suicida, e os índices de suicídio têm aumentado muito no nosso século. Fora esse grupo, as pessoas lutam bravamente pela vida. Você vai no hospital, você vê gente lutando bravamente pela vida, lutando contra doenças terríveis, né? Enfrentando. O que move essas pessoas? Por quê que elas querem tanto viver? Qual é o sentido de estar aqui? Sabe, meu irmão, minha irmã, vou te dizer uma coisa. Vou te contar um segredo. Você tem uma missão aqui na Terra. Enquanto essa missão não se cumprir, simplesmente você não vai embora. Ah, mas eu já tentei me matar e não consegui. Pois é, não é o seu tempo. A sua missão não foi cumprida. Você tem um propósito. Elias também pediu a morte. Deus não levou ele. Pá, ok, Elias, vamos para o céu agora. Não.
Você tem uma missão para cumprir, Elias. Enquanto sua missão não for cumprida, você não vai. É assim que é. Então tudo tem propósito. Jó pediu a morte, mas Deus tinha um propósito na existência de Jó. Queria que Jó tivesse uma experiência com ele. E Jó não foi levado enquanto essa experiência não se cumpriu. Nós vamos falar outros mais aqui também, né? E eu não falo só de mim ou de você a respeito do propósito de existência, mas nós podemos expandir isso para os animais, para as plantas e até mesmo, quem sabe, os demônios. Afinal, a terça parte dos demônios não foram lançados para a Terra, né? Você tem ideia do que é isso, a terça parte? O céu é algo infinito. Não é infinito. De repente, a terça parte, que é bastante, né? Qual foi o argumento de Lúcifer, de Satanás, do opositor, do adversário, para persuadir os anjos que caíram, que o seguiram? Veja bem, se o céu é perfeito, né? Foi o argumento? Assunto esse para o livro A História de Mitre, que será publicado pela editora Planeta na Bienal desse ano 2018, em agosto de 2018, e começará a pré-venda. O livro provavelmente será impresso até o final do ano, tá bom? Maiores informações, entra lá no Instagram da editora Planeta e podem perguntar diretamente para eles. Então, na história de Mitre, nós vamos expandir um pouco mais esse assunto. Pautado em apócrifos, né, em outros livros, nós chegamos a algumas conclusões, claro, também com as nossas experiências pessoais. Então, o céu é infinito. A Terra é muito finita, a Terra é limitada. A Terra é um pontinho no nosso sistema planetário, é um pontinho. E o nosso sistema planetário é um pontinho na nossa galáxia, que por sua vez é um pontinho no universo. Então imagina só que local apertado para esses demônios, não é verdade? Ser lançado a terça parte para a Terra. É como se colocasse numa cela que tem capacidade de 10, se colocasse 1000 detentos. É mais ou menos isso. Ficou apertadinho para os demônios aqui, né? Ficou apertado. Então por quê? Né? Minha posição teológica, tá? O que eu acredito. Veja bem, nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos, tá bom? No livro eu vou expandir melhor esse assunto, aqui num vídeo é mais limitado, então eu tenho que restringir ao que há de mais importante. Eu acredito que essa terça parte que foi lançada na Terra sofreu 3 sentenças. Então essa terça parte dividida em 3, cada uma delas recebeu uma sentença de Deus. Os critérios a gente vai colocar essas inferências, conjecturas na história de Mitre, tá bom? Então, a primeira delas, a primeira das sentenças, nós vamos narrar na história de Mitre. Vai estar no livro, vou destrinchar isso lá, então não vão dar spoiler aqui, tá bom? A segunda das sentenças seriam aqueles relativos aos príncipes dos ares, que a Bíblia fala sobre isso, né? Cuja ação deles é limitada à nossa atmosfera terrestre. Ou você já ouviu falar de um demônio marciano? Já ouviu falar de demônio marciano? Não. Para que vai ter demônio em Marte? Eles vão assombrar o quê? Né? Só tem pedra? Você já imaginou um demônio canalizando um astronauta lá, pisou na Lua, né? A audiência que o demônio ia ganhar, canaliza o astronauta lá e de repente ele pega e fala alguma coisa lá e viva o capeta, né? E o inferno é nós, né? Alguma coisa assim, né? Não, não acontece. Os demônios não canalizam os astronautas, por exemplo. Então eles estão presos à nossa atmosfera, estão presos à Terra, os príncipes dos ares, né? Então, não existem assombrações no espaço, eles causam danos na Terra, eles podem causar tempestades. Sim, Jesus repreendeu a tempestade, lembra? Repreendeu. Você só repreende algo que talvez causasse a tempestade, quando se fosse apenas uma coisa natural, levanta e anda. Quando era uma causa espiritual, demônio, sai dele. Não era assim? Então existe uma separação. Eles podem causar doenças, né? Doenças que o demônio causa, ele pode tirar para validar a chama da heresia. Eu já falei isso em vídeos exaustivamente, né? E Jesus, claro, pode curar todas mediante tempo, modo e propósito. Nem sempre Deus cura, eu já falei isso também, tá bom? Então, eles podem causar doenças, muitas vezes Jesus expulsou demônios que causavam um quadro sintomático de doença. Eles podem canalizar, possuir vidas, embora isso seja algo bastante pontual, né? Algo bastante raro e não banalizado como você vê por aí, tá? E podem também influenciar comportamentos, influenciar quem é influenciável, veja bem, tá bom? E uma outra parte, né? Essa terça parte da terça parte estaria presa num abismo, uma espécie de porão espiritual. Pegar aqui a epístola de Judas, veja bem, não o traidor, tá? Judas, o irmão de Jesus. E os anjos que não guardaram o seu principado, né, e mais deixaram a sua própria habitação, então que habitação que era? Os céus, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo.
Interessante, né? Eterno até o juízo. Então não é eterno, porque se tem uma marca até o juízo. Eles vão ficar presos até o juízo. Está escrito para sempre. Prisões eternas até o juízo. Pontua aqui. Daquele grande dia. Qual será o juízo? Então eles estão nessas prisões. Então, nesses porões espirituais. É para lá que as entidades expulsas em nome de Jesus vão. E eles temem ir para esses porões. Tanto é que quando Jesus ele expulsa os demônios lá de Gadareno, eles pedem permissão. Podemos ir para os porcos, né? Porque eles não queriam ir para os porões. Então, uma vez que eles entraram nos porcos, eles se matam. Eles matam os porcos para estarem libertos novamente e continuar ocupando o perímetro territorial. Assunto que a gente também fala exaustivamente no livro Rastros do Oculto, tá bom? Sobre espíritos territoriais. Então, eles temem o porão, eles não querem ir para lá, né? Um dia, para pensar, um dia esse porão será aberto, né? No dia do juízo. E muitos serão soltos, especialmente no período, né, do governo do anticristo. Agora imagina só, eles saíram do porão escuro onde eles estão presos e de repente vão se ver cercados de um exército de anjos de luz, armados, poderosos, em número infinitamente maior que eles. O que será que vai acontecer, né? Spoiler eu não vou dar, vamos aguardar o livro, tá bom? Paulo nos ensina. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver. Quando seguiam a quem? O presente ordem desse mundo, é o príncipe do poder do ar, os demônios que atuam na nossa atmosfera, príncipe do poder do ar, ordem deste mundo, limitado à terra, tá bom? Né? O espírito que agora está atuando nos que vivem aonde? Na desobediência. Entrou na desobediência, você é vulnerável à influência espiritual. Pastores também, claro. Pastor que mente, pastor ladrão, pastor que conhece a verdade e prega mentira, pastor que está te enganando, evidente. Vive na desobediência, são usados pelo diabo. Tá? Deus usa esses homens, usa. Deus usou as pedras, Deus usou as mulas, Deus usa, mas a cobrança que Deus vai dar para eles vai ser pesada. Pode ter certeza que a fatura chega, né? Então, ordem desse mundo, príncipes do poder do ar, né, atuam nos desobedientes. Efésios 2, de 1 a 2, né, nos que vivem na desobediência. Então, qual é a minha blindagem? Obedecer. As pessoas às vezes escrevem para Daniel, qual é a oração que eu faço para proteger os meus animais de estimação? Não tem uma oração mágica, não tem objeto consagrado. Obediência. Obedecer os valores de Deus a qualquer preço. Custe o que custar. Obedeça. Sim, os heróis da fé sangraram. Os heróis da fé não têm armaduras. Muitas vezes vai sentir dor? Sim. Vai sentir desejo de morte? Sim. Como Elias sentiu, como Jó sentiu, como Paulo sentiu, como Daniel muitas vezes sentiu. Né? Mas prossiga para o alvo. Deus te renova. Ele vai te renovar, porque enquanto a sua missão não se cumprir, você não sai daqui. Essa é promessa de Deus, tá bom? Qual é a prioridade da sua vida? 2 Coríntios 4:4. O Deus desta terra, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Dos descrentes. Quem crê não é enganado. Se você tem o Espírito Santo, você não é enganado. Você conhece a verdade, a mentira não te engana mais. Eu já cansei de usar esse exemplo. Você pega um cara que mexe com dólar, um doleiro, ele pega na nota, ele sabe isso aqui é falso. Então, por mais que você tente maquiar a mentira, quem conhece a verdade tem discernimento e sabe que está mentindo, tá? Porque a palavra de Deus, ela traz vida em abundância, ela não traz peso, ela não traz medo na sua vida, ela não traz interesse em busca de recompensas que nunca vão acontecer, né? Entendimento dos crentes, para que não vejam a luz, para que não vejam o amor, para que não vejam a fé, para que não vejam a renúncia, que esse é o evangelho verdadeiro, tá? Do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra principados e potestades em algumas traduções, contra dominadores deste mundo de trevas, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, Efésios 6:12. Então, poderes, principados, potestades, existe aqui uma hierarquia, tá vendo? Por isso que o arcanjo Miguel,
ele não ousou repreender Satanás quando eles estavam disputando lá o corpo de Moisés. Por quê? Porque são patentes diferentes, é um arcanjo e um querubim. Por isso que um querubim toma conta da árvore da vida. É a mesma patente de Satanás, né? Mesma patente, o querubim ungido, lá Ezequiel 28. Veja só o texto aqui de Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés para que Moisés não se tornasse um objeto de idolatria, para que os ossos dele não fossem venerados. Mais tarde, Satanás manipulou isso e criou as relíquias, né? Mas aqui, Deus não queria que acontecesse. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Não ousou. Por quê? Mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então, a respeito, existe uma hierarquia, existe um patamares hierárquicos, anjo, arcanjo, querubim, serafim, mas todos esses demônios caídos estão presos aqui na terra. Não, aqueles que estão com Deus têm permissão para onde eles quiserem, né? Estão aqui nos guardando, nos protegendo, né? Fazendo a diferença àqueles que buscam a diferença, aos obedientes, né? Mas uma questão que eu já abarquei em outros vídeos, isso era bom, porque eles queriam sair de lá, né? Qual foi o argumento de Lúcifer? Como é que ele convenceu tantos a desobedecer? Mais uma vez, a história de Mitra, a gente vai contar essa história. Não dá para sumariar em vídeo, seria impossível contar essa história na limitação de um vídeo, né? Mas no livro a gente vai pôr. Agora, será que esses que caíram desejariam voltar para casa? Será que eles aprenderam a lição como filho pródigo? Puxa, eu estou afastado. Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. E agora? Será? Apenas uma conjectura, né? E você? E eu? O que nós estamos fazendo aqui? Jesus ensina, não se perturbe o coração de vocês, não perturbe o coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. A fé é que nos mantém em pé. A fé é que te mantém o alicerce nessa terra, é a certeza que Deus tem uma missão, uma promessa na sua vida e um propósito. Não desista. Está respirando, seu coração está batendo, não acabou. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Vocês dizem, a casa do meu pai tem muitas moradas, o que seria o galardão? Será que seria o privilégio de morar na cidade dourada? Vamos falar mais para frente sobre isso. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É promessa, né? Aonde é que Jesus vai estar? No local onde tem muitas moradas. Um local eterno, infinito. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Como assim conhecem o caminho? Será que existe uma memória inconsciente lá no nosso espírito, na nossa alma, na nossa essência divina, que todos nós somos criados por Deus, que nos traz uma centelha de lembrança daquele caminho de pedras azuis? Será? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. João 14, de 1 a 6. Jesus viveu. Jesus ele fez grandes coisas, ajudou as pessoas, ensinou, amou, acolheu, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Jesus era mais que um carpinteiro. Você é muito mais do que você imagina ser. Deus tem um plano para a tua vida. Não deseje a morte, porque a morte ela vai chegar. É uma certeza que nós temos na vida, mas ela só chega quando Deus assim permitir, no tempo dele, no modo dele, no propósito dele. Quando você cumprir a sua missão, quanto mais rápido você aprender, mais rápido a gente sobe, né? Continue a ensinar, né? O Espírito, e Jesus continua a ensinar, o Espírito da verdade do mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, você conhece a verdade. Pois ele vive com vocês e estará com vocês, estará comigo, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa do Pai. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Você continuará vendo a Cristo, sentindo a Cristo, ouvindo a Cristo. Porque eu vivo e vocês também morrerão? Não, viverão. Viverão. Ainda que atravesse vale de sombra e de morte, você vai continuar vivendo. Naquele dia compreenderão que eu e meu Pai, e vocês em mim, que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Então, os obedientes têm algo especial. Os desobedientes são influenciados por demônios, pela mentira, são facilmente enganados. Não se deixe cair nessas redes de mentira, tá? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 17 a 21. A revelação qualquer de um propósito existencial para fazer a diferença no mundo tão indiferente, para mostrar o valor das coisas que às vezes nós desprezamos, um abraço, um sorriso, uma amizade verdadeira. A herança que o Rei dos Reis nos deixou, qual foi? O Senhor do ouro e da prata, que herança ele deixou para mim e para você? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem vossos corações, não tenham medo das noites escuras, das tempestades violentas, dos olhares de reprovação, não tenha medo da vida, das provações, das perdas. Tudo passa, tudo é aprendizado, tudo tem propósito, confia nele. Eu sei o que eu estou falando. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Creiam na ressurreição. Que não lhes falei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Quem é o príncipe desse mundo? O enganador, o adversário. E não tem nenhum direito sobre mim. E não tem um direito sobre quem está em Cristo. Não tem o direito sobre você, sobre os obedientes, tá? Todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou, todavia, para que o mundo saiba que você ama o Pai e obedece a Ele, os obedientes, levantem-se, vamos daqui. Levanta, meu irmão, prossiga. Eu sei que o abatimento é difícil, mas não deixa você estar imobilizado. João 14, de 27 a 31. Levanta, prossiga. Nem que você se arraste. Há momentos do meu dia a dia que eu estou me arrastando. Mas eu não posso parar. Eu estou olhando para o alvo. Eu estou olhando para Jesus. E Ele está comigo. Levantem-se. Nós temos uma missão a cumprir juntos. Porque nós somos mais fortes juntos. Cumprir o seu destino espiritual. Jesus ensinou. Deus ensina. Olha Deus falando. Falando para Jó. Prepare-se como simples homem. Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você responderá. Você responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Você não conhece gente assim, que sabe todas as coisas, que julga, né? Teve uma mulher que escreveu para mim, Daniel, eu vi o vídeo seu sobre homossexualidade porque eu não concordo, porque eles vão para o inferno. Quantos anos você tem, minha querida? Eu tenho 20 anos de idade, então acho que falta chão para você aprender, né? Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Não basta apenas o conhecimento, ele tem que ter sabedoria. Provavelmente, eu falei para essa moça, você estaria lá entre aqueles que estavam dispostos a apedrejar a mulher adúltera que Jesus acolheu. Você estaria provavelmente entre aqueles que gritavam, crucifica, para que Jesus morresse, não é? A gente se precipita tanto, né? E aí continua, Deus falando com Jó. Quem marcou os limites e as suas dimensões? Quantas dimensões tem? A física quântica, acho que são 10. Einstein chegou até comprovar 7. Quantas dimensões paralelas existem? Vai ver que você sabe. Ou quem lhe estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre que foram postas? E quem colocou a pedra de esquina, quando as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam, estavam celebrando alguma coisa? O céu, a festa. A festa quando o pecador se converte. A festa quando um filho de Deus volta ao Pai. E vai haver uma grande festa no céu. A maior de todas. Em breve. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu o ventre materno? Quando o vesti de nuvens, em densas trevas o envolvi? Quando lhe fixei os limites, ele coloquei portas e barreiras. Limites que você não pode ir. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, até aqui você enxerga. Nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. É que, além desse ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Aqui eu faço parar essa soberba do seu coração de achar que sabe tudo. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada ao seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? Você já desceu nos porões onde os demônios estão presos? As portas da morte lhe foram mostradas?
portas da morte? Você já viu as portas das densas trevas? Você faz ideia quão são imensas as áreas da Terra, incluindo as dimensões paralelas? Abriria aqui um parênteses. Fale-me, se é que você sabe, como se vai ao lugar onde mora a luz? Aonde é o céu, onde é o paraíso? E aonde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver que conhece. Você já tinha nascido, já viveu tantos anos, Deus está tirando uma onda aqui. Jó 38, 3 a 21. E quantos nós somos orgulhosos, soberbos, altivos, e a nossa soberba cria escamas de nossos olhos e nós não vemos o elementar. Em vez de agradecer pela vida que Deus nos deu, muitas vezes nós desejamos a morte. Ou então morremos em vida, quando você fecha o seu coração e não se permite mais amar. Não se torna mais uma pessoa amável, não sente mais compaixão pelo próximo. Paulo ensina. Lembrando, Paulo esteve no paraíso, tá? Que sabe, irmãos, que aquilo que me aconteceu antes tem servido para o progresso do Evangelho. Tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Tudo a propósito, em toda a graça, né? Como resultado, tornou-se evidente de toda a guarda do palácio e todos os demais. Estou na prisão. Paulo está escrevendo na prisão. Por causa de Cristo. Você vai ser perseguido. Você vai ser açoitado. Faz parte da jornada, meu irmão. Mas há um galardão especial nos céus. Galardão que eu não tenho palavras para verbalizar, vocabulário para te dizer o que é isso. Eu espero que Deus me use, me capacite, eu estou tentando colocar isso no livro. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, Paulo está preso, eu vou gritar ainda mais. Quanto mais tentarem calar tua voz, quanto mais tentarem calar minha voz, mais longe ela vai ir. Para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja ou rivalidade, não é assim? Pulula até hoje isso. Mas outros fazem de boa vontade, é verdade, remanescente fiel. Eles o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade. Quantos falam de Cristo sem viver a Cristo? Fizeram de Cristo um negócio, né? Pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Regozijam-se às vezes com o seu sofrimento. Tá vendo? É o demônio, Paulo. Você tem brecha, Paulo, porque você está na prisão, você tem brecha, tem legalidade, você é satanista, Paulo. Você está passando por esse sofrimento porque você não crê em Deus, não crê em Deus. Não é assim? É. Nós vamos passar por aflições. Jesus passou, Jesus foi crucificado, foi açoitado, foi perseguido, foi dito que tinha parte com Beelzebub, disse que estava enganando o povo. Meu irmão, vai passar por isso, não seja tolo, seja sábio. Mas o que importa? O importante, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. O que importa é que a palavra seja dita, nem que seja pelas mulas, nem que seja pelas pedras, mas aqueles que estão anunciando o falso evangelho vão pagar por isso, e caro, não brinca com Deus. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação. Graças aqui às orações de vocês. Eu aqui humildemente peço a vocês as suas orações, ao seu apoio, a sua ajuda nessa trincheira, a ofertas voluntárias, a orações e intercessões. E nos ajudem a expandir essa trincheira, alcançando mais vidas, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal. São ferramentas que a gente tem hoje. Na época de Paulo ele só tinha as cartas, se tivesse a internet. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, nós precisamos das orações. Não existem soldados sozinhos, não vencem batalha. Nós precisamos estar juntos, viu, queridos? Fica junto com a gente, nos ajuda. Aguardo ansiosamente e espero em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo chegou no momento, não importa mais, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha as palavras de Paulo. Caso continue vivendo no corpo, nesse corpo que se deteriora, que apodrece, que é temporal, terei fruto do meu trabalho. A minha palavra, a minha voz vai continuar ecoando através das cartas, através dos vídeos, através dos livros, né? Através da sua vida e de tudo aquilo que você plantar ao seu redor também. Nós somos flores do jardim de Deus, exale o perfume do amor. E não sei o que escolher.
Estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Eu sei que é isso. Às vezes eu também desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Paulo já esteve no paraíso e ele sabia como era. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, porque a minha missão ainda não acabou, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o meu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exaltação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Elias pediu a morte, mas enquanto a missão dele não cumpriu, não acabou. Jonas tentou fugir da sua missão, Deus foi lá buscar. Não importa o que aconteça, Paulo continua, exerço a sua cidadania celestial de maneira digna do evangelho de Cristo, digna, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram como? Firmes num só espírito, sem placa, sem muro, sem dedo apontando, sem mimimi, né? Lutando unânimes, juntos. Um graveto você quebra, um punhado você não quebra. Juntos nós somos mais fortes. Pela fé evangelística, sem, de forma alguma, deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não se intimide por aqueles que caluniam, por aqueles que tentam te desacreditar, por aqueles que dizem que não vai dar certo. Para eles, isso é sinal de destruição. Né? Paulo está preso, destruição, está sofrendo lá, está vendo? Mas para vocês é de salvação. Né? E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado, a mim foi dado o que? O privilégio de não apenas crer em Cristo, não apenas crer, mas também de sofrer por Ele. É assim que é, assim que é. Isso te faz forte, por mais paradoxal que seja. Eu sei que a cada luta que eu passo, eu saio mais forte. A cada deserto que eu atravesso, eu saio mais forte. A cada fornalha que Deus permite que eu seja submetido, eu saio mais forte. Deus está te lapidando, fazendo musculação espiritual em você. Que nos últimos tempos, os fortes vão estender as mãos aos mais fracos. Mas também sofrer por Ele, que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Filipenses capítulo 1, né, de 12 a 30. 12 a 30, isso. Então na vida teremos aflições. E a paz de Cristo nos fortalece no meio dos turbilhões. As suas preces nos fortalecem. Unidos sempre vamos ser mais fortes. Cumpra a sua missão. Combata o bom combate. Veja a vida com os olhos de Deus. Cumpra o seu propósito. Mantenha os olhos no alvo. Deus deu para nós uma vida em abundância. Que às vezes não é aquilo que a gente idealiza. Prosperidade, isenção de doenças, mas de força na travessia. Nós temos o privilégio de sofrer por amor a Ele. E mesmo que te prendam, a sua voz não vai ser calada. E mesmo que o inimigo te açoite, você vai continuar gritando, só o Senhor é Deus sobre a minha vida. Não contemple a morte como solução para a vida, porque ela só chega quando Deus determina. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele veio para que você e eu tenhamos uma vida em abundância. E essa vida só será plena, completa, quando você cumprir os propósitos dele aqui na terra. E você só cumpre esses propósitos quando obedece. Então, obedeça a todo custo. Obedeça, honre a Ele a todo custo. Não tenha medo da morte. Não tenha medo, talvez, de desejar a morte. São momentos. Você não pode viver em função da morte, porque você é vida. Vida em abundância. Às vezes você tem que ser forjado pelo fogo. Você precisa ser lapidado para brilhar, não é? E essas lutas fazem isso. Às vezes faz com que você perceba coisas que antes você não enxergava. Tira escamas dos seus olhos. E agora você é mais grato. Agora você é mais unido. Agora você tem mais fé. Agora você sabe quem é seu amigo de verdade. Na vida teremos aflições. Honre ao Cordeiro. Envergonhe o inferno. Quando a nossa missão acabar, Ele vem nos buscar. Que Deus te abençoe e te guarde.